Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre medicamentos que causam a ginecomastia. Bem-vindo ao nosso canal Cirurgia Plástica com o Dr. Jacinto. Muito obrigado mais uma vez por você estar aí. Que medicamentos causam a ginecomastia? Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que ginecomastia é uma condição natural de todos os adolescentes. Isso acontece no período da adolescência, na época do bombardeio hormonal, as glândulas crescem um pouco. Depois de algum tempo, elas reduzem. Alguns casos, muito poucos, elas não reduzem nunca. Nesses casos, não há o que fazer. Elas precisam ser operadas para resolver. Na vida adulta, a ginecomastia só acontece em duas condições. Algumas doenças podem causar ginecomastia ou diversas medicações podem causar o aumento da glândula masculina. As doenças a que eu me refiro são doenças um pouco mais sérias. Doenças como cirrose hepática, normalmente causada pelo excesso de ingestão de álcool, tumor de testículo, hipertiroidismo, insuficiência renal causam o aumento da glândula. Mas espere um pouco. Se você tem um aumento das glândulas, não precisa ficar pensando que você pode ter alguma dessas doenças mais sérias. Na verdade, essas doenças têm múltiplos sintomas e você vai saber que as têm muito antes até de aparecer a ginecomastia, ok? Muito bem, vamos agora para o que interessa. Quais as medicações que podem causar o aumento da glândula masculina? Medicações antihipertensivas, para quem tem pressão alta. Os jovens normalmente não tomam isso. A pressão alta se desenvolve com o passar do tempo, já são adultos de mais idade. Algumas medicações para tratar a hipertensão arterial podem causar o aumento da glândula masculina. Medicação para o tratamento de úlcera de estômago pode causar o aumento da glândula também. Antifúngicos tomados por via oral. Antifúngicos são aqueles remédios para quem tem fungos, fungo na pele, fungo nas unhas. Muitas vezes o tratamento tópico não resolve, então o dermatologista dá esses antifúngicos por via oral. No caso de tratamento prolongado, eles podem trazer também o aumento da glândula. Outras medicações que causam o aumento da glândula são aquelas medicações para a calvície. Minoxidil, finasteride produzem o aumento da mama. Algumas medicações que servem para baixar o colesterol também podem causar isso. Os calmantes e antidepressivos, alguns deles, como diazepam, haloperidol, a própria fluoxetina, podem eventualmente causar o aumento da glândula. Agora vamos ver também algumas medicações mais sérias que causam um grande aumento da glândula. Esteroide anabolizante, a testosterona, a famosa bomba de academia, que tomam para crescer a musculatura. Fatalmente, entre outras coisas muito ruins, existe o crescimento da glândula masculina. Aliás, provavelmente esse é o efeito colateral menos importante, porque esses remédios causam uma série de problemas. HCG é um hormônio que pode ser injetado e tem sido usado incorretamente para perder peso. Ele causa distúrbios horríveis no corpo humano, podendo levar até a morte e não emagrece. Esse hormônio, além de tudo isso, também causa o aumento da glândula. E por último, e não menos importante, drogas ilícitas, como a maconha e a heroína, também podem causar o aumento da glândula masculina. É bom você saber que todas essas medicações que eu citei, os antifúngicos, os antihipertensivos, remédio para queda de cabelo, todas elas, a ginecomastia tende a voltar ao normal quando interrompe o tratamento, ou então troca por uma medicação equivalente. No caso daqueles dois hormônios que eu disse, isso não acontece, a glândula continua lá. Muito bem, vamos então a um resumo para ver se você entendeu tudo direitinho. A ginecomastia é uma condição natural do homem e 99% delas evoluem normalmente. Aquelas que não evoluem, elas não desaparecem mais, têm que ser operadas para corrigir o problema. Existem algumas doenças que causam ginecomastia, mas são doenças graves, que você já vai saber que tem essa doença antes até mesmo de ter a ginecomastia. Algumas medicações produzem o aumento da glândula. Essas medicações podem ser interrompidas ou então a medicação trocada de forma que a glândula evolui, exceto no caso dos hormônios que eu citei anteriormente. Uma última lembrança: nunca tome qualquer medicação sem o acompanhamento de um médico. Você não pode virar as costas para a ciência, para o médico
e dar ouvidos para o professor da academia, para o colega ou para outra coisa qualquer. Só tome medicação com a prescrição de um médico, que é o responsável pela sua saúde. Estamos entendidos? Espero que tenha gostado. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!